Seja muito bem-vinda. Você está assistindo esse vídeo gravado, clica aqui embaixo. Clique em continuar assistindo para você poder viver uma experiência incrível. Porque hoje o que a gente vai falar é... Às vezes, a gente pensa que o sobrepeso, o nosso problema de emagrecimento, de conquistar um peso mais legal, está relacionado à comida. E o que eu vou te convidar a pensar hoje é que às vezes está relacionado ao que você viveu na infância. Isso mesmo. Eu sou psicóloga, especialista em emagrecimento e eu tenho sou afiada para desvendar as questões emocionais relacionadas ao sobrepeso, porque afinal de contas, aqui a gente trabalha sim, a gente fala de comida sim, que eu tenho só 20 anos de emagrecimento, né? 20 anos cuidando, entendendo e estudando como é que faz para manter o peso, manter a alimentação saudável e, mais importante do que isso tudo, manter a saúde, né, gente? Porque não adianta a gente emagrecer se não tiver saúde. Aqui o emagrecimento não é a qualquer preço, muito pelo contrário. É um emagrecimento voltado para ter mais saúde e termos mais autocontrole, elevação de autoestima. Sabe quando a vida começa a ficar tudo melhora? É disso que eu tô falando. E eu vou dizer isso, gente. Eu vou dizer isso, assim, de carteirinha, de muita tranquilidade, porque é isso que eu vivo. Não é mesmo? A minha sala já tá ficando cheia, a galera entrando ao vivo. Oi, Érica! Ó, a Érica já começa, já tem comentário no assunto. Lembra, gente, o Facebook, eu tenho o computador aqui e a câmera aqui. Então, às vezes, eu tenho que dar uma olhadinha para o lado, já peço licença para vocês, para olhar para o lado aqui, para ler os comentários. Eu acho que sim, pois uma criança muito magrinha. Fui uma criança muito magrinha e as pessoas associavam a minha magreza a estar doente. Olha aí, formando crença, né, Érica? A Su chegou chegando. Antes de casar, a Érica falando. Cheguei a procurar um médico e disse que as pessoas falaram tanto que eu estava doente, que eu queria algo para melhorar. A resposta dele foi: gordura não é sinônimo de saúde. Pois é, Érica, mas isso é uma questão que a gente tem vivido muito ultimamente, nessa nova geração. A geração antiga, de quando a gente era criança, era uma geração de, nossa, criança saudável, até hoje, gente. Criança saudável é criança gordinha, né? O bebê bonito é o bebê Johnson. Quando o bebê chega, a gente quer ver as dobrinhas, porque a gente associa isso com saúde. E não necessariamente. Até a mulher, né? A mulher mais rechonchuda, né? A mulher mais viçosa, ela tá sempre mais dos antigos, tá? Dos antigos tem mais carne, vamos dizer assim. Só que o que a Érica viveu, gente, é um típico exemplo de formação de crença, em que ela associa o estar magra com alguma coisa ruim. Então, o que acaba? No final das contas, ela acaba sempre fugindo da possibilidade de estar magra, porque o magro era visto como uma coisa ruim. Quantas de vocês, gente, eu escuto assim: nossa, Lúcia, eu era magra que eu tinha que tomar biotônico, né? Eu tinha que tomar tanto biotônico, tanta fórmula para engordar, que eu acho que o resultado que veio foi agora. Mas não é isso não, gente. Nosso metabolismo não tem essa memória, não que eu tenha estudo sobre isso, né? Verdade absoluta não está comigo, eu só sei o que eu estudei. Estudei bastante, para falar a verdade, mas eu não encontrei nenhuma correlação com isso, não. Mas eu encontrei, dentro dessa minha caminhada, desse meu estudo, uma relação de crença. E essa que a Érica está contando agora, obrigada, gente. Inclusive, ó, fiquem à vontade para compartilhar suas histórias aqui, porque isso ilustra demais a nossa live. E compartilha, deixa eu arrumar aqui minha câmera, isso, ficou melhor, né? E aí a gente fica mais divertido, porque fica quanto mais história, porque a gente aprende muito, gente, vinculado em história. Eu vou te dar a teoria, mas quanto mais histórias a gente permear nessa teoria, quanto mais eu falar da sua história, mais gostosa fica essa live. Então, por favor, vem comigo participar aqui, adoro os comentários. A minha casa já tá cheia, sejam bem-vindas, meus amores! Hoje eu tô de cabelo solto, você viu, Ivana? Hoje eu tô que tô. Porque sextou, né, gente? Sextou. Mas olha só, quando a gente fala do que ouviu na infância, a gente está falando muito sobre alguns dizeres.
E eu vou começar também contando algumas histórias que eu já coleciono aqui comigo para te trazer. Eu tive uma paciente que me achei muito, muito interessante o relato dela. Ela teve um insight de, nossa, Lúcia, eu descobri o porquê do meu sobrepeso. Porque eu sempre fui muito comilona, fui muito saudável, e isso estava ok. Só que ela tinha uma prima que não comia tão bem. E aí a mãe e a irmã da mãe, né? A tia, as duas mães, se uniam e colocavam, vamos botar a dona Mariazinha para comer junto com a prima, para ver se a gente estimula a prima a comer. Então, dona Mariazinha, a minha aluna, ela comia. E as duas ficavam maravilhadas. Olha como ela come bem. Olha como ela come bastante. Nossa, que coisa mais linda. A prima come que nem a dona Mariazinha. E ela ficava toda orgulhosa. Era o momento de auge dela. Era o momento de brilhar. Uau! Isso é uma crença, gente, que vai colocando, que vai ficando arraigada. Então, para agradar a mãe, isso é o entendimento da criança. Para a gente entender as falas, para a gente entender um pouco do que a gente vai viver nessa live, eu preciso te convidar para ir lá para a infância e olhar com o olhar da criança. E não o olhar da adulta. Porque com o olhar da adulta, a razão vem e explica as coisas. Só que quando a gente está na infância, quando a gente está vivenciando, quando a gente está vivendo, quando a gente está escutando as coisas que a gente vivenciou lá na infância, a gente tem que ir com a cabeça da criança. E a criança tem um raciocínio muito direto, muito simples. Gente, eu tô de casaco aqui, já vou tirar o casaco, eu já tô esquentando aqui nessa live com vocês. Então, a gente tem que ter esse entendimento. Então, tem que olhar como da criança. Porque quando a gente fala isso, o olhar adulto diz, nossa, mas não tem nenhuma relação. Pois é, mas a criança olhava para a mãe e dizia, nossa, um dos momentos em que minha mãe mais se orgulha de mim é quando eu como bastante. Isso vai sedimentando. Acontece uma vez, acontece duas, acontece três. E, de repente, isso vira uma coisa grande dentro do olhar dali, da dona Mariazinha. E ela cresce com a crença de, para eu orgulhar a minha mãe, eu preciso comer muito. E aí, é baseado nisso que eu digo, cuida, e vamos aqui levantar e traz aqui para mim as coisas que você escutou na infância, as coisas que você vivenciou na infância, que te trouxeram a possibilidade de você talvez hoje estar comendo além da conta. Ó, a Gabi já está dizendo, a minha mãe tinha esse orgulho. E olha, gente, aqui vamos só fazer um parêntese aqui super importante com relação às coisas que a gente ouviu na infância. Não vamos culpar ninguém, porque as nossas mães, aliás, gente, vou contar uma coisa pra você, mãe sempre acerta. E mãe sempre deixa um monte de crença fortalecedora na nossa vida. Mas também dentro disso a gente também deixa umas crenças aí limitantes, que é o que a gente fala, né? Às vezes nem sabe o que está fazendo. Então, lembra que mãe sempre acerta. Então, as mães nunca fazem por uma. Mãe é um ser, gente, um ser de outro planeta. Então, estão sempre certas. Nós não vamos culpar mãe nenhuma aqui, tá? Nem mãe, nem tia, nem primo, nem pai, nem aquela babá que às vezes acontecia. Por que eu falei em babá? Porque eu já vou te contar uma outra história. Ó, eita, Lelê! E a Gabi tá aqui com a Ana na live. Ixi, viu, Gabi? Não vou falar mal da sua mãe, não. Nossa, Lúcia, fiz isso com meu filho. Núbia, fique tranquila, porque... E pode ser que ele saia ileso, tá? A gente nunca sabe de como é que tá sendo a formação que a gente dá pros nossos filhos. Mas deixa eu já contar uma coisa pra vocês. Mães, nós, né? Eu tô no meio também. A gente tá errando. A gente tá errando. Mas, claro, também estamos acertando. É o que é, gente. A gente não acerta o tempo inteiro. E, claro, a gente sempre erra tentando acertar. Então, vamos pegar leve com a gente e entender que o contexto, a gente fazia o que a gente sabia. Agora, eu tô te dando mais elementos que, inclusive, fazem a gente entender o que a gente é hoje, baseado no que a gente veio, a construção das nossas crenças, e, claro, vai ajudar na criação dos nossos filhos, tá? Mas vamos pegar leve, sem culpa. Ah, você também é mãe, né, Gabi? Então, ó,
Quanto mais a gente conhece, melhor a gente fica para tudo, né, gente? Para maternidade, para vida profissional, conhecimento é sempre bom. Então, bora de conhecimento. Vou te contar uma outra história para você perceber o tanto que isso pode ter influência. A relação psicológica, a gente não é direta, não é matemática isso aqui. Ah, se eu falar isso, necessariamente meu filho vai. Não, não. Vai depender de como todo um outro contexto, de como é a personalidade, enfim. Fato é que tinha uma outra paciente minha que ela falava assim: eu estabeleci uma relação de ódio com a comida, porque quem cuidava de mim era uma babá. E essa babá, na hora do almoço, ela não tinha muita paciência. Eu era uma criança que não gostava de comer e toda vez ela me batia porque eu não comia. Então eu estabeleci uma relação muito ruim com a comida. E que depois ela fez o inverso. Olha aí, cada uma construção. Ela fez o inverso, para descontar a raiva, a frustração e a dor que ela sentia ao ter que comer com a babá, que impunha ali, né, gente? Coisa. Mães, se filhos não querem comer, não comem. Agora, não vai trocar comida por outra coisa, tá? Só parênteses, só fazendo um over delivery aqui, que meu coração de mãe que não aguentou. Quando eu escutei essa história, eu sofri, eu senti. E aí, ela faz uma relação inversa. Então, assim, então é comendo que eu vou ficar livre da falta de paciência, do momento de raiva, da babá. Então, ela começou mais pra frente, né? A se livrar de questões de tensão. Então, comer, e então ela começou a descontar na comida. E nesse momento você pode estar me perguntando, mas como sabe isso? Quando a gente vive, a gente sabe isso. Tem um sentimento diferente, meio que faz... Sabe quando os sinos tocam? Nossa! Eu vou te contar algumas histórias aqui. Pode ser que você se identifique, pode ser que você... Nossa, não tem nada a ver. As que, nossa, faz sentido, mas não toca meu coração, não é sua. Mas como você vai saber que tocou seu coração? Como é que vai ser a construção da sua história? E você pode ser que a sua seja completamente diferente dessas que eu vou dizer aqui. Como é que você descobre que é sua? De que quando você vem um insight, tá? É meio que, nossa, é isso, até pupila dilata. Quando a ficha cai, né? A Ana ama cozinhar e comer. E cozinha bem. Ô, Ana, que delícia. Se deu bem, Gabi? Eu falo que pode colocar no potinho para comer mais tarde, a Gabi diz. Isso, mães. Muito bom. Ó, deixa eu contar uma outra história aqui. Vamos continuar. A Erika fala. Eu, essa semana, ainda comentei com o Nick que acho que associei comida à saúde. Por isso, como as emoções, porque me remete a estar bem e saudável. Né? Quando a Erika era criança, ela era muito magrinha, as pessoas diziam, nossa, você está doente. Tem que engordar. E aí a Erika fez a associação de para estar bem tem que estar gordinha. E até hoje desconta nisso. Você percebe que a relação é muito simples. É muito simples. Não tem nada de extraordinário, gente. Não é mirabolante. As formações de crença podem ser mirabolantes, mas às vezes elas simplesmente, completamente direta. De, nossa, para agradar minha mãe, que eu escuto, gente, que eu escuto, para agradar minha mãe eu preciso comer. Que mãe não fica feliz com o filho comendo? Que mãe não fica feliz com o filho comendo? Mas aí daí a construção e todo outro contexto. Porque de repente tem aquela mãe que só fica feliz quando vê o filho comendo. Percebe que é uma construção? E a mãe que, claro, fica feliz quando vê o filho comendo de forma saudável, mas fica feliz com várias outras coisas. Não vai necessariamente gerar esse tipo de crença na criança. Tá fazendo sentido isso para vocês, gente? Outra coisa que acontece demais, demais, essa assim, eu quero que vocês digam eu nos comentários, quem já passou por isso, para vocês verem como tá todo mundo. É feio deixar comida no prato. Tem criança passando fome. A comida é pecado, é desperdiçar alimento. Eu escutava assim, ó, tem criança na África que passa fome, então por isso você tem que comer tudo. Pesado. Quer dizer, a fome da África está relacionada, as crianças que passam fome na África está relacionado a eu raspar o prato, eu vou salvar o mundo se eu comer. Olha a relação simples. Olha aí os comentários, gente, pipocando eu nos comentários. E quantas vezes eu escuto, e quanto isso, agora, bota eu aí, vai, deixa eu ver, você se sentir, ó, tá vendo? É normal.
Eu fico muito feliz quando eles comem. Estou buscando mudar essa crença. É claro que a gente tem que valorizar o que a criança come, se come saudável, tá? Mas perceber de tô satisfeito? Tá satisfeito, meu filho, tá tudo bem. Próxima vez, colocou muito, próxima vez, coloca mais. Coloca menos comida no prato. Ou se é você que coloca comida no prato, estimula a criança para botar a própria comida no prato, porque ela sabe a quantidade que ela tem. E isso, gente, é o momento de educar. Todo problema, toda dificuldade que a gente vive com os nossos filhos é uma grande oportunidade de educar. E aí, essa galera aí estava esperando o povo terminar de colocar eu aqui nos comentários, porque foi um eu sem parar aqui, né? Todo mundo se identificando com essa questão de tem que raspar o prato, é feio deixar comida no prato. Isso gera uma crença de ter que raspar o prato, de ter que comer mais do que... E você começa a acostumar o seu organismo a comer mais do que você precisa, comer mais do que você se sente satisfeita de verdade. E vai gerando, não é só raspar o prato, você começa a se acostumar a comer mais do que você gostaria de comer, e isso fica tranquilo. Isso vira senso comum. Não, não é senso comum. A gente tem que comer até a saciedade. Você quer ver uma outra coisa que desencadeia essa crença? De seu filho, você comeu, acontece muito com filho, tá? Mas eu já vi, inclusive, raspar a panela. Mas vamos lá, deixa eu te explicar o que é. Por que você foi ensinado que não pode raspar o prato? É pecado estragar comida, né, Tati? A gente come o resto da comida, inclusive dos nossos filhos. A gente raspa o nosso prato e o filho pequeno não quer mais comer, sobrou comida no prato. O que você faz? Raspa o prato do filho também. Sendo que você já estava saciada. Mas é aquela obsessão por pratos limpos. Eu tinha dentro dessa linha também uma outra aluna que ela falava, Lúcia, eu expandi isso para panela. Aí eu já terminei, e quando eu vou subir, vou pegar as comidas que sobraram, terminamos a refeição, recolher os pratos, eu vou para a panela. E eu quero rapar a panela, mas eu já almocei. Eu já estava saciada. Mas aquele impulso de rapar vai até rapar a panela. Ela comia todas a rapa de arroz que sobrava na panela, né? E já estando saciada. Por quê? Por hábito. Hábito de comer até ver o fim. Hábito de comer até ver o fim do prato. Hábito de comer até o fim da panela. E de onde vem isso? Também fazia isso, né, Nailene? Tá livre, gente. Quem está identificando crença aqui, tá livre para fazer diferente a partir de agora. Deixa eu ler o depoimento para vocês. Lúcia, teve uma época que eu comia 2 x-tudo. E quando alguém falava, como você consegue? Aquilo para mim era o máximo. Era como se aquilo fosse, um prêmio, né? De uau! Como é que você consegue correr 10 quilômetros? Não, é como você consegue comer 2 x-tudo. É um feito, né, Érica? A Marta diz assim, fiz com os meus filhos de uma forma. Hoje, com a minha neta, de outra. Porém, nada é necessariamente certo ou errado. Não é, Marta. Não é. Não é, porque no final das contas, quem te falou que tem que rapar o prato, estava certo. Dentro do mundo dele, estava certo, né? Culpa a criança pelo mundo estar com fome. Então, você tem que comer. Pois é. Na verdade, isso é também uma necessidade dos próprios filhos, dos próprios pais de verem os filhos. É uma necessidade dos pais verem os filhos saudáveis, né? A gente comer é sinônimo de estar feliz. E a criança, ela sabe o limite dela. Ela sabe a hora que ela está com fome, ela sabe a hora que ela está saciada. Então, a gente pode deixar a natureza fazer. A Beth diz assim, minha tia não gostava que colocasse comida nas panelas no jantar. Ela repartia... Como é que é? Peraí. Ela repartia nos nossos pratos. E aí, Beth, você tinha que comer até o final, o que a tia colocava. E, gente, tia, que é outra crença, tia, mãe, vó, é danado para ver você comendo. Eu tinha uma tia-avó que cozinhava divinamente. E a família italiana, aquela coisa, mangia che te fa bene, come que te faz bem, come que comer, bom, se tem coisas boas na vida, uma dessas coisas é comer, né? Ixi, gente, escutei isso demais. E aí ela botava comida na mesa, domingão, almoço de domingo, toda a família lá, ela colocava, e ela ficava vigiando quem comia. Se não comesse muito, ela ficava magoada. Olha
a relação de amor com a comida. Né? Se você comia um pouquinho, isso, gente, eu era criança, tá? Então, tô te falando de crenças infantis, de entrar, se você comer um pouquinho, você não gostou da comida, e era pessoal não gostar da comida. Não, e cozinhava divinamente, mas, gente, criança come pouco. Não faça um prato que nem o seu para criança. Criança come pouco, e criança sabe o quanto que quer comer. Né? E ficava você não vai. Ah, não. Repete, vai, repete, só isso. E não bastava comer muito, tinha que repetir. E quanto mais repetisse, mais ela se sentia amada. Olha que loucura, gente. Olha aqui. Né? E quanto maior a pessoa chegava, nossa, tá engordando, que beleza, olha isso. Né? As mãos, imagina se ela era gorda. Imagina se ela estava no sobrepeso. Era duas matronas, ela é minha avó. Duas matronas de respeito, de respeito. Era igual o bebê Johnson, só que com 70 anos. Por quê? Porque era sinônimo, era uma geração diferente, gente. Uma geração que passou fome, né? A minha avó e minha tia-avó eram filhas de colono italiano, que chegou a passar fome. Então tem que comer. Cada um dentro da sua crença, mas agora, nesse momento, a gente está se libertando do que a gente viu na infância, que transformou sua forma de pensar hoje, e você está livre de pensar diferente agora. Ivone, Lúcia, quando eu vou começar... Peraí, Lúcia, quando eu vou começar... Ixi, Ivone, não entendi o que você escreveu. Desculpa. Começa aqui... Te vejo todo dia, mas não faço o que escuto. Ah, tá. Você não tá botando em prática ainda o que escuta, porque você não tá pronta. Continua escutando. Ainda não entrou, ainda não tocou seu coração, ainda não virou a chave. Continua escutando. Se tá fazendo sentido para você? Se tá fazendo sentido, continua escutando. Vai escutando, vai escutando. Água mole em pedra dura, sabe, Ivone? Tanto bate aqui até que fura. Doido, né, Denise? Minha madrinha, a Bia falando. Minha madrinha ia para casa. Ir para casa dela era sinônimo de comida boa. Ô, Bia, e você tinha que comer muito? Porque sinônimo de comida boa é tudo de bom, gente. Os bebê Johnson, deixa eu ver se tem comentário. Ei, Miriam, chegou chegando, seja bem-vinda. A Martinha diz assim, com a minha neta é o contrário, temos que colocar comida dela para colocar pouco, caso contrário ela come sem parar. Martinha, eu conheço tua neta. Já começa a identificar de onde vem essa ansiedade que ela tem que comer muito. Já começa a conversar com ela. E não regula comida para criança, tá? Se ela quer comer, você vai lá no emocional e não regular a comida, porque senão você também está gerando uma crença, sabe, Martinha? Também está gerando uma crença de que, comida é problema. E quando ela não tiver ninguém regulando, aí ela vai estraçalhar. Tem que ser uma escolha dela, ela comer pouco. Tem que identificar o porquê. Porque essa vontade de comer além da conta. A Ana Paula diz assim, eu sempre peço para os meus filhos colocarem no prato só o que vai comer. Pouco ou muito. Se eles querem comer muito, tem uma idade que as crianças querem comer muito. E, Martinha, daqui a pouco também a sua neta vai dar o estirão e emagrece, tá? Mas fica atenta. Meus sobrinhos foram assim. As minhas filhas ainda não chegaram nessa idade, então não sei te contar aqui em casa. Mas os meus sobrinhos foram assim. Eles eram todos parrudinhos. Aqui em casa nós somos família italiana, tudo parrudinho. Aí veio o estirão, deu o estirão da pré-adolescência deles. Menina, tá todo mundo assim, ó. A Débora diz assim, amo minha mãe, é minha melhor amiga. Mas na infância, ela me cobrava emagrecer, sendo que ela mesma era gorda e não fazia nada por ela. Dizendo que ela já era cansada e velha. Então não importava. Ótima colocação, Débora. Ótima colocação, porque esse era o próximo ponto que a gente ia passar. A gente falou sobre o ter que comer, o ser bonito, o comer até o final, a relação de afeto com a comida e a transferência, a próxima coisa. A transferência do sucesso do que a mãe gostaria de fazer para os filhos, né? Essa mesma coisa que a Marta está colocando, de não coloque tensão numa coisa que não precisa ser tensa. A criança não precisa pensar em sobrepeso. Você tem ideia, minha filha Manuela, ela tem uma pancinha para baixo. Ela tem uma pancinha, de vez em quando ela vem e vê a mãe o dia inteiro falando de emagrecimento, né? Minhas filhas vão crescer, eu preciso até cuidar disso.
A sorte é que, assim, aqui em casa é tudo muito tranquilo. E eu não sou magrela, né, gente? Vocês já sabem disso. Eu não sou magrela e nunca serei. Tá fora. Tô fora. Se vocês quiserem uma mentora magricela, vamos escolher outra pessoa. Porque eu quero ser feliz. Eu quero ter uma relação saudável com a comida. E o meu biotipo não é o de magrela. Jamais serei. E ela vem comigo com essa pança. Mãe, você acha que eu tô gorda? Ela tem uma pança, uma barriguinha mesmo, de menininha. Poderia já não ter barriga pela idade, não é uma barriga de bebê? Poderia. Mas ela vem, mãe, você acha que eu preciso emagrecer? Pelo amor de Deus, minha filha, nem pensa nisso. Criança não pensa nisso. Deixa ser uma coisa fluida a relação da criança com a comida. E aí, a mãe, vou voltar, fiz um parênteses aqui, vou voltar à história da Débora. A mãe da Débora começa a projetar nela a ansiedade, quer dizer, a mãe tá no sobrepeso. Débora, você tava no sobrepeso também? Porque às vezes nem tá, às vezes nem tá. Mas o medo da filha estar no sobrepeso, tanto faz se estava ou não, tá? Vai dar na mesma. O medo da filha viver as dores da mãe, porque mãe não quer nenhuma mãe quer que o filho sofra. E se ela sofre com sobrepeso, ela tem um medo incrível de que a filha tenha o mesmo sofrimento que ela, né? Porque mães sofrem até em dobro se precisar para o filho não sofrer. E era por amor, né, Débora? Puro amor. E aí ela começa a botar pressão no emagrecimento, e de repente nem existia. Por quê? Ela queria tirar de você a possibilidade de sofrer. Mas acaba, na verdade, incutindo um sofrimento nisso, que para você era uma coisa muito natural. Ou, tem outra relação também, que aqui é muito, acontece muito. A mãe está no sobrepeso e a filha precisa estar no sobrepeso, mães comilonas, não mãe tipo a Débora, que quer fazer que a criança seja diferente, mas normalmente mães que estão no sobrepeso tendem a ter filhos no sobrepeso por causa do hábito alimentar da família. E acaba que aquele hábito alimentar vira crença de, é assim que é assim que é, Coca-Cola de 2 litros todo dia no almoço, é assim que é, pizza no final de semana, pizza todo janta, macarrão, lanche, né? Coisas que são muito carboidrato, uma família que usa muito do carboidrato. E estabelece uma relação afetiva de você não vai comer, poxa, eu vou comer essa pizza sozinha. E aí vai criando uma relação afetiva do sobrepeso, não mais da comida, porque não é ela que está cozinhando. A gente pediu a pizza, mas eu não vou comer sozinha a pizza, eu vou, filha. Ai, jura? Você vai comer só um pedaço? Nossa, eu vou comer 2, você vai comer um só. Acontece isso também em casais, tá, gente? Já vou deixar uma dica. A gente está falando de infância, mas acontece isso muito com casal. O marido quer comer um junk food. Ah, me acompanha, mulher, me acompanha. Aí você vai, nem tá com vontade, acaba indo na onda. Então, fiquem atentas. A Sil diz assim: minha mãe sempre foi magra, comia pouco, saudável e não gostava de doces. Olha que delícia! Teve uma ótima influência. Então, suas questões não são relacionadas ao que viveu na infância. Não estão, né? Muito pelo contrário, você teve um ótimo exemplo. Lúcia, tudo isso que você fala não é só para comida, é para tudo na vida. Exatamente, Lilian. Exatamente. A Tati diz, era assim, muito carboidrato, agora tá tudo diferente, graças a você. Graças a nós duas, né? Porque eu só te mostro o caminho, se você quer ir é com você. É um pouco do que a dona Maria falou mais cedo. Júlia, eu te escuto, mas eu não vou. Ok, você não tá pronta para ir, né? Continue vendo, continue ouvindo, continue pensando no que as coisas que eu te falo, até você estar pronta para ir, tá? Ó aqui, os maridos sabotador. Ana era magra até os 45. Então, tem que investigar e entender o que aconteceu depois dos 45. Provavelmente foi um fato, ou, quer ver outra? Hoje eu não vou entrar em outro assunto, porque a live é sobre o que viu e ouviu na infância, tá? Às vezes, a gente viu e ouviu na infância algumas questões relacionadas à mãe no sobrepeso. E quando você era pequena, você via sua mãe lá com 40 anos. 30, 40, né? Quando você era criança. E você foi criando uma imagem. Vamos supor que a mãe estava no sobrepeso, que a mãe tinha hábitos alimentares, que a mãe tinha alguma questão, e você foi uma criança que via aquilo. Poxa, isso que é ser mãe, é isso que é ser mãe. Mas na infância, não. Na infância, não. Mas
Quando chega naquela idade que tem o imaginário da mãe e viu a mãe falando, fazendo, comendo, entende tudo inconsciente, tá, gente? Tudo lá no nosso inconsciente, tudo lá no fundo do nosso emocional. Todas construções inconscientes. Quando você chega nessa idade, você percebe que, então esse é o certo. E tá tudo lá muito guardadinho, porque nosso inconsciente não perde nada. Quando o nosso inconsciente chega, quando você começa a adquirir aquela idade que você tinha construção da mãe, você começa então a adotar o hábito que você aprendeu com a mãe naquela idade e não na idade anterior. Pegou essa? Minha mãe comia aquele salgadinho da chips com a comida. Olha aí o estilo de vida. Nossa, nem fala. Eu adoro. Eu passei por privação de comida na infância. Tati. Quem passou de privação de comida na infância? Outra crença. Também vou contar a história real de uma paciente minha. Essa eu conto, inclusive, na semana, nos vídeos da semana, eu conto a história dela, caso real, em que ela passou muita necessidade, chegou a passar fome na infância. Ela conta um caso que, para mim, marcou tanto a minha vida. Ela conta que ela não tinha... Ela morava numa área muito, muito pobre, tinha um vizinho, e ela não tinha comida. E não tinha também pasta de dente. E ela passava fome, sim. O pai alcoólatra, pegava tudo que tinha em casa para beber e te passava muita necessidade a ponto de pedir pasta de dente. Ela ia no vizinho, na cerca do vizinho, e pedia pasta de dente pro vizinho. E o vizinho trazia só um pouquinho de vou te dar só um pouquinho, porque senão meu pai vai brigar. Eu achei essa história tão forte. Para você ver a quantidade de privação. E ela foi muito magra, óbvio. Não tinha o que comer, ela foi muito magra, até casar. Quando ela casa, o marido, com condição de poder ir ao mercado, ela conta assim, a alegria, a coisa mais incrível do mundo era ir ao mercado e poder colocar no carrinho o que ela quisesse, né? E não ir no mercado comprar um item, que era o dinheiro que tinha na mão. Quando ela casa, ela vai ao mercado para fazer compras e ela percebe que ela tinha muito poder. O que ela compra, gente? O que ela passou privação muito grande na infância. O que ela passou de privação. Adivinha o que era? Que ela passou muita vontade. A maior coisa que ela passava vontade não era carne, não era arroz, não era feijão, porque quando tinha comida era isso que tinha, mas o que ela nunca tinha conseguido comer e que ela via os outros e pirava era biscoito recheado. Então, quando ela casa, o estoque da casa dela era biscoito recheado. E toma ali comer pacote de biscoito recheado por dia. Né? Então, o que ficou ali no inconsciente dela? Eu quero comer biscoito recheado. E quando ela passa a ter condição financeira, isso ficou cravado ali por anos, né? Da infância pequenininha até a idade adulta, quando ela casa. Emagreceu 30 quilos. Nunca passou fome, mas tinha muita privação. Pois é. A Ana diz: minha avó tinha essa relação de amor. E eu acho lindo. E ela dizia: rapa as panelas. E eu rapava. Principalmente os doces de passar no pão. É uma geração de que tinha muita comida. A gente ainda tem. Não vou dizer que foi essa geração, ainda tem. Quando vocês vão celebrar onde? Na mesa. A grande diferença é que a gente pode celebrar, a gente pode fazer. Eu só quero assim, cuidar com as construções que eu estou fazendo para vocês. Eu não tenho que ter privação. Eu não tenho que. Então eu vou ter que controlar isso. Eu não vou poder fazer doces para os meus netos, para os meus filhos. Eu não posso fazer comida preferida. Eu não posso me orgulhar quando eles comem. Pode, gente. Isso faz parte da nossa cultura. A nossa cultura, a comemoração, a cultura, pelo menos ocidental, ela é toda baseada na mesa. Vai reunir a família? É na mesa. Vai comemorar? É no restaurante. Vai fazer uma coisa diferente? Vou para a sorveteria. A questão e você pode fazer isso tudo, né? Eu faço o doce gosto preferido das minhas filhas. Eu cozinho no fim de semana, apaixonada para que elas tenham a memória da comida da mãe. Eu adoro fazer isso, eu adoro prover comida para minha família. Mas a questão qual é a questão, gente? Coloca nos comentários para mim. Eu posso fazer isso, mas eu preciso ver. Coloca nos comentários. Coloca a continuação aí nos comentários. Deixa eu ver.
A Ana diz, macarrão feito em casa, pão, bolacha, tudo muito caprichado, com carinho e amor. Família com origem italiana e espanhola. Pensa. É isso aí. Equilíbrio, Lilian. Equilíbrio. Limite do prazer, Alexandra. É exatamente isso, gente. Esse fim de semana mesmo eu vou fazer um risoto de camarão que minha mãe trouxe, né? Não sei se eu já te contei, mas aqui você sabe tudo aqui de casa, né? Meus pais estão visitando a gente. Ela trouxe um camarão, que é a comida preferida da minha Manu, a minha mais velha. E pensa se eu não vou fazer um risoto de camarão para elas. Claro que vou. E vou servir num panelão e quero mesmo muita comida. Mas assim, a Manu comeu? Tá satisfeita? É o risoto, né? Aí ela cata os camarão tudo, o arroz fica lá, o que que eu faço? Filha, você terminou? É isso mesmo? Acabou. Minha filha tá satisfeita. Percebe? Eu sento à mesa, eu amo. Não vou dizer que minha mãe e minha filha vão comer. Eu amo risoto de camarão. Eu vou sentar à mesa e vou comer o risoto de camarão até o limite do meu prazer. Chegou ali, não como nunca arroz, pensa que eu não vou cair no risoto de camarão, mas até onde me faz feliz, porque senão vira não faz sentido, né, gente? Fazer uma coisa que eu gosto tanto para eu comer além do limite, para eu me sentir mal depois, gosto tanto, sentir mal depois, não encaixa. E só quando que eu tenho clareza disso? Quando que eu começo a ter clareza disso? Quando eu me olho, quando eu percebo o quanto que eu tô bem, o quanto que eu tô saciada. E tá tudo bem, tá tudo bem. Eu vou viver os prazeres que a vida tem para me dar. Vou viver todos os prazeres. Eu vou viver os prazeres da família à mesa, eu vou viver os prazeres dos mil pratos que são servidos na mesa, eu vou viver os prazeres de comer as coisas que eu gosto de comer, eu vou viver os prazeres de fazer coisas gostosas afetivamente para quem eu amo, eu vou viver o prazer de comer afetivamente as comidas que minha mãe faz para mim. E minha mãe é super cuidadosa, ela adora. Eu vou, mãe, tô indo te visitar. O que você quer comer? Primeira coisa, o que você vai querer comer? Ah, mãe, quero isso e vou comer. Só que dentro do limite daquilo que me sacia, gente. Fez sentido essa live para vocês? Olha, a Débora responde assim pra gente. Eu tinha perguntado para ela mais cedo. Sim, bastante obesa, a mãe da Débora, né? Eu tinha perguntado, sua mãe era obesa? Sim, bastante obesa. Passei pelo estirão na adolescência e emagreci, mas engordei depois bastante. Débora, vê aí o vínculo afetivo que você não tem com sua mãe sobre a comida. A Erika diz assim: verdade, Lúcia, meu filho mais velho não queria que ele bebesse refrigerante, mas a avó introduziu quando eu voltei a trabalhar. Ela tentou com o mais novo, porém, bati meu pé e ele nunca bebeu. Muito bem. A Martinha diz assim: já sei, Lúcia, estou trabalhando isso. Ela é filha do meu filho e não vive mais com a mãe dela. Ajudo no que posso, porém sou avó de ex-marido. Só Jesus. Ai, mas era teu cheirinho, teu chameguinho. Coisa mais lindinha. Aliás, fala para ela que mandei um beijo para ela, Martinha. Sim, gente, até onde pode, só até o limite do prazer. Revelou algumas coisas? Gostou, Ana? Gostou da live de hoje? Kátia, sua mãe é magra. Eu já tive histórias, inclusive, a construção emocional de cada um é muito particular. Mas às vezes, tem uma paciente minha também. Na verdade, ela é paciente minha de consultório, não é de emagrecimento. Ela é magérrima, obcecada por magreza, corre 10 quilômetros por dia, tem 70 anos já, ela corre 10 quilômetros. E os filhos têm que segurar para ela não correr todos os dias. E a filha, para se revoltar, para chamar a atenção da mãe, vai aonde? No maior medo da mãe. A filha está no sobrepeso, que é o maior medo da própria mãe. Da mãe estar no sobrepeso é um horror para ela absurdo. E onde que a filha vai? Na ferida da mãe, para chamar atenção. Eu fiz isso. Esse foi um pouco do meu sobrepeso. Não por causa da minha mãe, que era obcecada por magreza, não. Mas eu usei o sobrepeso para chamar atenção da minha mãe no momento da minha vida. Sim, Lígia. Crenças podem vir de situações que já são os adultos. Sim. Crenças podem ser formadas a qualquer momento. É porque na primeira infância as crenças entram sem filtro. Blu, 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 porque a gente não tem ainda
Ai, meu Deus, esqueci a palavra. A gente não tem ainda repertório para poder filtrar. Isso faz sentido, isso não faz sentido, isso eu vou absorver, isso eu não vou absorver, isso eu vou absolutamente relevar porque não faz sentido. Não, a criança não tem repertório para fazer comparação, então ela absorve tudo. Tudo vira grande verdade. Regina diz: meus filhos passaram uma semana na casa do pai, voltaram hoje. Estava assistindo live e preparando o jantar. Eles escolheram o que querem comer. Voltam morrendo de saudade, amigo. Ah, não é tudo de bom, Rê. Vai fazer comida para seus meninos, gente. Coisa de bom. Meus amores, sextou. Eu já tô com minha taça de vinho lá me esperando. Eu quero saber como é que vocês vão curtir o fim de semana de vocês. Porque nós somos mulheres que a gente curte a vida. A gente curte a vida e a gente sabe ser feliz. E a gente não perde uma oportunidade de festejar. Combinado?